Olá, amigos. Estamos aqui novamente para nossa alegria. Hoje falaremos. Primeiro vou ler um pequeno texto, depois responderei a duas perguntas que me fizeram durante essa última semana, dentro da ótica da doutrina dos espíritos. Vamos à leitura. Esse texto foi escrito, pelo que se sabe, há 4 séculos antes de Jesus, e foi escrito por Aristóteles. Revolução da alma. Ninguém é dono da sua felicidade. Por isso não entregue a sua alegria, a sua paz, a sua vida nas mãos de ninguém, absolutamente ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém e não podemos querer ser donos dos desejos, da vontade ou dos sonhos de quem quer que seja. A razão de ser da sua vida é você mesmo. A sua paz interior deve ser a meta de vida. Quando sentir um vazio na alma, quando acreditar que ainda falta algo, mesmo tendo tudo, remeta o seu pensamento para os seus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe dentro de si. Pare de procurar a sua felicidade cada dia mais longe. Não tenha objetivos demais nas suas mãos. Abrace aqueles que estão ao seu alcance hoje. Se está desesperado devido a problemas financeiros, amorosos ou de relacionamentos familiares, busque no seu interior a resposta para se acalmar. Você é o reflexo de que pensa diariamente. Pare de pensar mal de si e seja o seu próprio melhor amigo sempre. Sorrir significa aprovar, aceitar, felicitar. Então abra um sorriso de aprovação para o mundo. Com um sorriso as pessoas terão melhor impressão sua e você estará afirmando para si mesmo que está pronto para ser feliz. Trabalhe muito ao seu favor. Pare de esperar que a felicidade chegue sem trabalho. Pare de exigir das pessoas aquilo que nem você conquistou ainda. Agradeça tudo aquilo que está na sua vida neste momento, incluindo nessa gratidão a dor. A nossa compreensão do universo ainda é muito pequena para julgarmos o que quer que seja na nossa vida. Então nós temos aqui um texto que fala sobre a vida de modo geral e chama atenção a questão da felicidade, que nós costumamos imaginar que venha ela, a felicidade, de fora de nós, das outras pessoas, quando todos os avatares, inclusive Jesus, nosso mestre, guia e exemplo, também diz: vós sois a luz do mundo, vós sois luzes, vós sois o sal da terra, dando-nos uma dimensão de que representamos nós próprios diante da nossa própria identidade no universo. Então nós não podemos imaginar que outras pessoas, eventos podem nos tornar felizes. Felicidade é uma conquista, é uma colheita, e sabe-se que quem colhe é quem plantou. Então a felicidade é algo mais a médio e longo prazo. O que sentimos assim, com coisas materiais, com desejos satisfeitos, são alegrias fugidias. E
também o que nos passa pela mente sempre é que quando nós sentimos essas alegrias, elas perpassam o tempo e nos colocam numa dimensão humana para refletirmos sempre qual o melhor caminho a seguirmos. A vocação das pessoas no mundo é a felicidade. E aí entra uma das questões que me endereçaram há pouco. Se a vocação humana é a felicidade e a aventura no mundo, por que há tanta tristeza e tanto sofrimento na Terra? Ora, a Terra é o somatório de qualidade, sua egrégora, a sua aura coletiva, dos habitantes que nela operam. Não há milagres nisso. Ora, um planeta onde milhões de abortos criminosos por ano, um planeta que a cada 40 segundos alguém se suicida, onde morre muitas pessoas com mortes prematuras diante de um julgamento humano, por causa de vícios, e nesses está o vício do álcool e outros ligados ao trânsito. Há uma subvalorização da vida. As pessoas não estão valorizando a vida como deviam, porque é, sem dúvida, uma grande oportunidade de nós progredirmos e atendermos a maior prova de misericórdia que o nosso Pai nos dá com a nossa volta a esse mundo. Nada tem sentido, olhando pela janela o mundo que está aí, nada tem sentido se não percebermos esse mundo sob a ótica da reencarnação. Nada. Reencarnação não é propriedade da doutrina espírita. Há muitas outras correntes religiosas, como teosofia, budismo, hinduísmo e outras tantas, que operam também entre suas bases doutrinárias, vamos dizer assim, o fato da reencarnação, que é como pode se explicar as diferenças humanas tão gritantes, as diferenças entre países, onde sabidamente se percebe com uma produção intelectual maravilhosa, mas não tanto no âmbito da emoção, pessoas mais frias, mais contidas, outros calorosos, mas materialmente também carentes. Então há essas diferenças que se somam a essa grande morada do Pai, entre tantas outras que Jesus nos fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. Uma das perguntas que me fizeram esta semana, então, é essa: por que há tanto sofrimento sobre a terra quando se sabe pelos evangelhos que a vocação humana é a felicidade? Porque nós somos imperfeitos. E a imperfeição, ela está diretamente ligada às dificuldades de toda ordem, morais, e a genuína alegria e a felicidade estão intimamente ligados. Um planeta que seja ditoso, seus habitantes, ditoso, feliz, seus habitantes são o somatório disso.
Obviamente, esse não é o caso da Terra. Passamos por momentos muito difíceis, e aí se vê que a construção da vida, cada pessoa tem uma marcha para tocar a sua vida, um modo de enxergar. E essa falta de empatia que se percebe no mundo, ou seja, colocar-se no lugar do outro, é uma das provas mais cruciais de uma humanidade ainda muito primitiva e muito imatura, sob ponto de vista espiritual, embora todos os avanços tecnológicos que nós já temos à disposição e que são muitos. Nas últimas décadas, houve um salto enorme na tecnologia e sabemos disso. Mas esse salto, ao que parece, não foi acompanhado por um salto espiritual, na bondade das pessoas. Existem muitas pessoas boas, muitas. Felizmente, aumentando a cada tempo que passa. Mas a empatia, que é colocar-se no lugar do outro, nós vemos exemplos, as dezenas, é só sair à rua. Pessoas que não se importam com os outros e preferem aderir a essa ou aquela ideologia, achando que a vida é simplesmente ser desta ou daquela conexão partidária ou ideológica e está tudo resolvido. Quando isso é apenas uma faceta do nosso mundo e da nossa vida. Então, temos infelicidades, muitas dores na Terra, porque somos habitantes imperfeitos. E a luz que nos banha é intensa, maravilhosa, só que nós não nos damos conta disso. E quando nos damos, o egoísmo fala mais alto, com todos aqueles seus subprodutos, orgulho, a vaidade, e aí daí vai sempre adiante. Bem, essa era uma das perguntas. A outra é sobre quando nos deixam mais cedo do que a gente imaginava, familiares. Familiares que se vão, como se diz por aí, antes do combinado, né? A vida continua. O que dizer para uma pessoa, dentro da percepção espírita, que teve um familiar, na visão da família, às vezes, arrancada do seio da família pela morte? Essa morte é apenas uma passagem. A percepção, como eu disse, da doutrina espírita é que todos viemos com um viés espiritual, somos espírito e viemos com um corpo para atender uma lei inexorável da evolução, que fica acima do nosso livre-arbítrio, acima da ação e reação de tudo que realizarmos ou não realizarmos na vida, está a faixa da evolução, que é a suprema, para nós pelo menos, é a suprema linha de atuação, evolução. E nós evoluímos na medida em que percebemos o mundo como algo, como uma escola, algo a ser construído com a nossa participação. Uma escola que nos dê frutos dos quais podemos nos orgulhar, no bom sentido. E quando daqui voltarmos para a espiritualidade, cada um de nós, levemos a sensação de que fomos
bem melhores do que quando aqui chegamos algum tempo antes, não é? O fato de ir aquilo que se diz antes ou depois, e às vezes há uma expressão, assim dizem, tinha toda a vida pela frente. Ora, quem sabe quantos anos a gente vai viver? Dizer tinha toda a vida para sempre é não se conformar, é não conhecer os programas divinos para cada um de nós. Nós precisamos ter a convicção de que a vida continua. Não há morte, há uma transformação. E cada vez que viemos à Terra, ou seja, que planeta for, qual o universo que formos compatíveis para habitar, então cada vez que nós retornamos com uma tarefa. Ora, essa tarefa envolve linhas gerais, não existe um destino fixo. Nós entendemos, a doutrina espírita entende, que existem linhas gerais quando o espírito chega como um norte para realizar a sua caminhada. E nós imaginamos que aqueles que, dentro ainda da pergunta que fizeram, não é? Nós imaginamos que as pessoas que estão conosco ficarão por muito tempo. E vemos, meio contrariados, às vezes desesperados, aturdidos, que a vida não é assim. E que pessoas voltam para a espiritualidade sem que nós, às vezes, façamos tudo de bom que podemos fazer para elas. Então, o momento é oportuno para exortar, assim, a todos amigos que nos acompanham. Aproveitem a convivência dentro dos padrões que hoje podemos ter. Mas convivência é se comunicar. Talvez não precise ser pessoalmente. E se for, que tenha todos os cuidados, obviamente. Aproveitarmos o tempo para estudar, para se esclarecer, para não depender daquilo que dizem. Se temos interesse por ocultismo, vamos nos aprofundar. Vamos atrás. Quem não desejar a doutrina espírita, existe a teosofia, maravilhosa. Existem outras frentes, o budismo, outras frentes que nos tornam pessoas mais conscientes do que cá estamos a fazer. Então fica à disposição de todos nós todo esse elenco de possibilidades que o Pai nos oferece, e nós muitas vezes viramos as costas até por não sabermos que isso existe. Aproveitar o tempo em ajudar, em alcançar a mão para alguma pessoa necessitada, uma palavra, um silêncio, uma admoestação, muitas vezes, sem cobranças, para que depois não se arrependa. E eu diria, para finalizar, o que Santo Agostinho nos sugere, no final de cada dia se perguntar: será que as pessoas com as quais eu mantive contato hoje, conversei e tal, têm algo a reclamar de mim? Lá com a cabeça no travesseiro, eu penso isso antes de dormir. Pelo menos Agostinho dizia isso.
Pois Agostinho de Hipona dizia exatamente isso, porque era uma maneira de rever os fatos do dia, em linhas gerais, naturalmente, e ver se havia alguma pessoa que poderia ter algum tipo de queixa dele. E a disposição, obviamente, de procurar essa pessoa assim que possível e manter com ela uma harmonia. Porque estar magoado com alguém é um péssimo negócio. E Agostinho de Hipona já nos falava isso há séculos. Então, meus amigos, a pergunta final que eu gostaria de deixar, em razão até de uma das perguntas que me fizeram, é: se eu deixar esse mundo hoje, o mundo vai ficar melhor do que quando eu cheguei? Qual é a percepção que eu tenho? Eu melhorei o âmbito onde eu trafegava? Aquelas pessoas que conviveram comigo, que me conheciam, terão de mim uma lembrança de alguém que construiu alguma coisa? Bondade, não é de dinheiro que eu estou falando. Bondade, o alcance de suas vibrações? Fica a pergunta no ar. Que Deus nos ampare sempre, nos ilumine, para que a gente tenha a convicção de que a vida continua e somos nós que construímos todos os nossos capítulos vivenciais. Namastê, muito obrigado, até a próxima.